pessoal, aqui Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial, hoje para conversar um pouco com vocês sobre liderança e problemas de comunicação. Antes de começar, eu queria pedir para vocês, por favor, se vocês não assinaram ainda o canal, para assinar aqui embaixo, marcar o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Ou se você está ouvindo o podcast e ainda não fez assinatura, para assinar na sua plataforma de preferência, para ser notificado quando saem novos episódios. Se você gostar do que você viu aqui nesse programa, você, por favor, deixe seu like para nos dar um feedback que é sempre interessante para a gente. Bom, Alexandre, a gente esteve conversando mais cedo sobre alguns artigos que a gente leu que tratam de um problema que é amplamente conhecido, mas muito pouco tratado de forma séria, que são os líderes em empresas que não estão interessados em ouvir aquilo que não lhes é agradável, aquilo que não lhes parece interessante, e que, por essa atitude, acabam levando a um processo onde os colaboradores da empresa também não estão interessados em falar aquilo que eles sabem que vai gerar um desconforto e, quem sabe, até um ressentimento por parte do seu líder. E o resultado final disso é uma empresa com funcionários desengajados, onde, mesmo sabendo de problemas que podem vir a acontecer, as pessoas preferem os ignorar, na certeza de que, se levantar a questão, o mensageiro acaba levando uma flechada. Bom, vamos esclarecer algumas coisas. A primeira delas isso tudo que você falou parte do princípio que o líder incentiva que haja feedback, que haja essa comunicação transparente. E o problema advém do fato de que isso que ele manifesta, no fundo, não é verdade, ou não é totalmente verdadeiro, digamos assim. Nós lemos hoje... Esse é o case que a gente leu hoje. Mas eu submeto a você a proposta de que, mesmo quando ele não incentiva, o problema se materializa. Lógico, sem o agravante dele estar falando que ele quer ouvir o que ele não quer ouvir. Mas aí o que eu quero dizer é que a gente não tem como assegurar que exista um real problema de comunicação, dado que, se alguém tem algo que gostaria de falar e não fala, porque supõe que haverá, digamos, reação contrária, é uma suposição. Ou seja, as pessoas não se sentem livres para expor o seu pensamento, aquilo que elas estão percebendo. Então, tudo bem, pode ser que a cultura daquela empresa faça com que o indivíduo nem precise saber que ele não pode manifestar a sua opinião, ele já percebe que ninguém manifesta opinião nenhuma, então não vai manifestar a dele. Mas eu acho o assunto muito mais grave, digamos assim, quando é exatamente do jeito que estamos comentando, que estava no artigo que acabamos lendo em comum ao longo do dia de hoje, que é quando o próprio líder diz: não, manifeste aquilo que você está pensando, dê seu feedback, faça as suas contribuições. E aí você o faz, e ao fazê-lo descobre que, na verdade, não era para ser feito. Ou melhor, isso só acontece quando o feedback não é alinhado com aquilo que o líder espera, né? Porque se ele está ouvindo aquilo que ele mesmo acredita, ou seja, estilo vaca de presépio, então nunca haverá problema. Você está sempre dando feedback bacana. O problema, bacana do ponto de vista dele, né? O problema é quando você dá um feedback ou uma opinião que é contrária ao que ele gostaria de ouvir, e então ele começa a emitir julgamentos do tipo: você não tem um espírito de equipe, você não está, digamos, alinhado com o pensamento da companhia, você não está considerando as estratégias que foram definidas, quando na verdade não tem absolutamente nada disso. Você simplesmente está emitindo a sua opinião
sobre um determinado assunto que surge numa reunião, ou que você viu, sei lá, acontecer na companhia, ou que você percebe que está acontecendo, e você manifesta para o seu líder que não está adequado, ou quais os problemas que você está percebendo. Pelo menos para mim funciona. O meu entendimento vai muito nessa linha, né? Deixa eu colocar dois casos práticos que eu acho que são interessantes, eles são emblemáticos, né? Primeiro é quando o líder ele precisa, a cada reunião, anunciar que naquele momento ali não existe líder e colaborador. Todos têm o direito de falar o que quiserem, há uma liberdade total. Dentro dessa reunião, não há diferença hierárquica entre as pessoas. Todo mundo pode falar o que quiser. Bom, essa afirmação ela já traz dois problemas, né? Primeiro, que ela já delimita um espaço geográfico. Nesta reunião, nesta sala, você pode falar o que quiser. Fora dessa sala, você já entendeu que você não pode falar o que você quiser. Aqui dentro você pode falar. E só te cortando para você continuar, mas de uma ou de outra forma, ele já está estabelecidas as hierarquias. Hierarquia, exatamente. E a outra coisa é que o que eu costumo falar para pessoas, né, quando a gente está discutindo questões de liderança, cara, eu jamais, que eu me recorde, tive que falar para alguém que trabalhava num time que eu liderava, direta ou indiretamente, que ela podia falar. Né? A princípio, vamos dizer assim, as pessoas entendem que elas podem falar porque você pede a opinião delas, né? Porque você conversa com elas. E quando elas dão opinião, você considera a opinião, você discute a opinião. Né? Então, a partir do momento que a pessoa precisa falar, que você pode dar opinião, ela já coloca que existe um problema, que é que você não se sente tranquilo para dar a sua opinião. Depois, ele reforça o fato que você não deve estar tranquilo mesmo, porque a sua opinião não é bem-vinda em qualquer momento. Então, esse é um caso. E um outro caso, vamos dizer assim, que já é mais em linha com a questão que você colocou, né, do artigo, que é quando a opinião que você está externalizando, ela não vai de encontro àquilo que é esperado. Que era esperado, né, que seria agradável, e a opinião ela é, vamos dizer assim, rejeitada. E aí a forma como ela é rejeitada, infelizmente, varia muito de quem é a pessoa emitindo a opinião. Então, por exemplo, se a pessoa que está emitindo a opinião é uma pessoa mais júnior no time, que acabou de se juntar, tal, e está dando aquela opinião, ela às vezes pode ser rejeitada de forma até agressiva, vamos dizer assim. Quando é uma pessoa mais sênior, que tem um claro embasamento prático, teórico do que está falando, a pessoa quer rejeitar, mas ela é obrigada a rejeitar de uma forma um pouco mais polida, porque na prática, numa discussão de argumentos, talvez ele não tenha os argumentos para sustentar, então acaba, ao invés de rejeitar aquele negócio, meio que desviando a atenção para poder ignorar aquela opinião que foi emitida. Então, eu vou exemplificar que, em um momento do passado da minha vida, eu já trabalhei numa empresa onde havia uma situação semelhante, da onde, obviamente, eu busquei sair, mas aonde você colocava um ponto que poderia ser simplesmente uma coisa que foi, não vou dizer esquecida, mas não observada seria melhor, porque tem a ver com a experiência que a pessoa que está analisando o problema tem. Né? Então, se você tem aquele tipo de experiência,
ver aquilo é fácil. Se você não tem a experiência, não está longe de ser óbvio. Uhum. Então, como eu tinha experiência daquele assunto, por exemplo, chamei a atenção de um determinado ponto que poderia vir a custar algumas dezenas de milhões de reais para a companhia no futuro. A pessoa, com quem eu estava falando, desviou pela tangente. Numa segunda reunião, com menos pessoas, o assunto surgiu novamente e eu levantei o ponto de uma outra maneira, que você sempre tem aquela ideia, né? A pessoa pode não ter compreendido, né? Ninguém é obrigado a entender o que você falou na primeira vez que você fala. E aí, quando a pessoa sai pela tangente novamente, você já sabe, você já entende, se você for um bom entendedor, que a pessoa não quer escutar aquilo. Não é questão que ela não entendeu o que você está falando, ela não quer escutar aquilo. E, infelizmente, esse é um tipo de problema que é muito comum dentro de grandes corporações. Porque a pessoa sempre tem a ideia de que, sim, ou esse problema não é meu, né, ou esse problema é um problema que não vai dar na minha gestão, porque ele só vai aparecer daqui a alguns anos eu não estou mais nessa função, e por aí vai. Né? E prejudica muito, né, a comunicação dentro da companhia. Sempre é um problema que está com a liderança, né? Ou seja, se a liderança não consegue esclarecer que talvez aquela colocação não seja, digamos, apropriada do ponto de vista que ela não tenha a adequação necessária, ou seja, não estou dizendo que a pessoa está falando algo que eu não quero ouvir, ela simplesmente você consegue contextualizar, falar assim, é verdade isso que você está dizendo, ou realmente isso pode acontecer, mas estamos olhando, analisando a situação por esse outro ângulo, então, onde essa situação, onde isso que você comenta passa a ter uma importância talvez menor do que a que você está manifestando ao dar a sua opinião. Eu prefiro ouvir esse tipo de explicação, porque no fim das contas eu acho respeitosa você colocar a sua opinião e a pessoa dizer, ok, isso que você está falando é válido, mas nós estamos analisando sobre uma outra circunstância onde isso que você está dizendo fica menor diante do resto da situação, porque aí aquilo que você falou foi respeitado, na verdade, ela só não está sobre o mesmo prisma em que a questão está sendo analisada. Agora, as outras situações onde a pessoa ignora a sua colocação, porque é isso que você tem falado, ou seja, como se você estivesse falando e você percebe que aquilo está não sendo considerado e simplesmente é como se o que você tivesse dito fosse um barulho na sala ou na mesa e tal. E isso para mim é absolutamente desrespeitoso, né? E isso faz com que você, obviamente, como você acabou de citar, na segunda vez que você colocou, você percebeu que a pessoa não queria ouvir aquela opinião, você não vai mais falar sobre isso. Só que não só sobre isso, como ela vai inibir, muito provavelmente, todos os outros comentários que você poderia fazer em diversas outras circunstâncias, porque você não teve uma devolutiva sobre a sua colocação, você simplesmente percebeu que foi ignorado e que aquilo não deveria ter sido feito. Mas por quê? Estava errado? Estava certo? Na verdade, isso depende muito da pessoa, né? De como a pessoa lida e como a pessoa reage àquilo. Tem muito a ver com o que eu falei antes, qual é o nível de senioridade da pessoa. Porque aquela pessoa que eu comentei primeiro, que é mais júnior, ela pode ficar intimidada de falar qualquer outra coisa na vida. Porque também a gente tem que tomar um certo cuidado, que quem vai nos ver, há momentos e momentos de falar determinados assuntos, né? Há situações que você poderia abordar o tema, mas não é apropriado, dado que podem ter repercussões bastante indesejadas. Então, há que se tomar um certo cuidado com a colocação, né? Então, estamos falando aqui de situações que são apropriadas de serem tratadas naquele momento, para que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida nas pessoas que estão nos vendo. Isso é caricato, e em alguns momentos chega a ser caricato. Eu vou contar um caso aqui que é caricato, de uma empresa que eu trabalhei, onde a gente estava organizando a mudança para um outro escritório. E participávamos numa mesa com a tomada de decisão sobre algumas características do novo escritório,
e o presidente da companhia participava dessa mesma reunião. Então, a gente estava decidindo questões de decoração e tal. E eu me lembro que um dos fornecedores apresentou um determinado tipo de material e tal, e o presidente da companhia falou assim, nossa, esse aqui é muito legal, o que vocês acham? Aí ficou todo mundo, esse é muito legal, esse é muito legal, esse é muito legal. Só que o fornecedor falou, esse é o mais caro. Aí o presidente imediatamente falou assim, já não é tão legal. Aí todo mundo, já não é tão legal, já não é tão legal. Ou seja, você lembra daquele anúncio que tinha de camisa, né? Que estava todo mundo na mesa com a mesma camisa, aí chegava o garoto novo com a camisa de uma cor diferente, aí todo mundo olhava para a cara dele assim, e aí o presidente, que era um senhor, lá na ponta da mesa, olhava para ele assim, bonita camisa, senhor Fernando. Nova? Aí o cara responde, ele olha assim, a camisa, estica os braços e tal. É nova. Aí o presidente, gostei. Né? E aí na próxima. Ia todo mundo com a mesma camisa, né? Não, na próxima cena estava o senhor Fernando sentado do lado do presidente, ele e o presidente com a mesma camisa, e aí repetia o diálogo. E aí cortava e vinha assim, a próxima cena, todo mundo com a mesma camisa. É caricato, né? Mas realmente é um problema sério que gera como você falou no início do vídeo, um problema de engajamento e que vai contaminando, né? Porque ou seja, a história de que o exemplo vem de cima e tal, é uma verdade absoluta, né? Ou seja, se o seu chefe faz isso, e se você vê nele, digamos, uma pessoa a ser seguida e você não tem ainda, digamos, um nível, uma senioridade para entender que esse tipo de atitude não é a atitude apropriada, você tende a repetir. Ou seja, como estamos falando ainda de companhias estabelecidas onde a estrutura hierárquica ela é forte digamos, é a forma como a companhia funciona, ou seja, os N níveis hierárquicos tendem a fazer repetir esse tipo de atitude, o que vai gerando uma companhia completamente desengajada e com uma comunicação falha. E, no fim das contas, quem percebe o problema é quem está absolutamente do lado de fora, os clientes, né? Os fornecedores, as entidades externas conseguem perceber o fenômeno e quem está dentro sabe do fenômeno, mas não o manifesta, porque não pode manifestar dado que não tem a liberdade, a cultura não permite. E o problema é uma doença, literalmente, né? Como se fosse uma doença num indivíduo, não, é uma doença numa entidade, uma pessoa jurídica. É grave, e isso traz consequências muito significativas, como, ou seja, os melhores talentos, ao perceberem isso, não ficam nesses locais. Quando eles identificam que esse fenômeno acontece e eles não está alinhado com a forma como ele gostaria de desempenhar suas tarefas e trabalhar e conviver no ambiente, ele simplesmente abandona, sai fora, vai procurar um outro local para trabalhar. E isso, no mundo que a gente vive hoje, onde encontrar talentos e retê-los é uma das maiores prioridades das empresas e principalmente dos departamentos de recursos humanos, é uma coisa bastante séria, né? E isso é tão sério que muitas vezes os responsáveis pelos recursos humanos não se sentem à vontade para dar este feedback aos seus pares ou aos outros níveis hierárquicos mais abaixo, né? E aí lembra da flecha do mensageiro. Aquela história que não adianta matar o mensageiro, né? Porque ele só está trazendo a mensagem, né? É muito recorrente, e não é só a questão da perda de talentos. A perda de talentos, obviamente, é um problemaço para a empresa, mas a quantidade de empresas que eu já vi estarem no processo de torrar, queimar dinheiro em lote de 1 milhão por ter esse tipo de problema, porque tem alguém fazendo uma coisa que não é o que deveria ser feito
e as outras pessoas não podem falar que aquilo não é o que tem que ser feito, é de montão. Porque, na verdade, Maurício, aquilo que a gente sempre fala, né? Ou seja, muito se apregou à importância da escuta, né? Ou seja, a escuta ativa, realmente escutar e dar atenção àquilo que está sendo falado. Só que isso requer, do outro lado, uma característica de humildade forte, né? Ou seja, você tem que estar preparado para escutar e arrancar fora todo tipo de, digamos, preconceito contra aquilo que você vai escutar, né? Porque você vai escutar ativamente. Não, você então, tem que virar de saber lá que você não sabe tudo. Exatamente. Né? Esse é o primeiro ponto aqui. Ou mais, né? Ou mais. Aquilo que você sabe pode não ser apropriado, porque não só não saber tudo, pode ser que não esteja apropriado. Pode ser errado para aquele momento, pode ter sido certo para outro momento, para outra situação. Exatamente. Né? Ter essa humildade é importantíssimo. Né? É que nem você pegar, e essa foi até um exemplo que eu dei uma vez para numa empresa, vamos supor, você fabrica carro. E aí você está vendo que está muito em moda agora avião. Aí você fala, avião, veículo, né? Carro, veículo. Pô, faço veículo de montão há muitos anos. Então agora eu vou fazer avião. Né? E aí, entre as pessoas que você tem na equipe, tem um cara que, antes de trabalhar com você, trabalhava fazendo o quê? Avião. E aí você vai e você conta para ele, vamos fazer avião assim. E aí ele levanta a mão e fala, olha, tem um pequeno problema. Né? No avião, você não pode ter tantas portas quanto você tem no carro. Você só pode ter uma porta aqui e uma porta ali, porque tem questão de estrutura, é diferente e tal. Mas eu acho que a gente faz carro há muito tempo e que 5, 6 portas no carro, no avião é tranquilo, o avião é grande, pode ter porta, entendeu? Vamos inovar, avião com muita porta. Vamos lançar agora, o nosso produto vai ser diferencial, vai ser um avião cheio de porta, entendeu? Um exemplo um pouco bobo, mas ele meio que retrata uma realidade. Não existe, em muitos casos, em muitos ambientes, primeiro, aprofundando o plano de comunicação, né? Primeiro, não existe a disposição de ouvir as pessoas, mas talvez mais importante que isso, não existe o interesse de conhecer as pessoas e conhecer o background das pessoas e conhecer como aquelas pessoas podem contribuir. Porque... eu não sei se a questão é só o conhecer, eu acho que é muito difícil, e isso é um exercício importante de liderança, conseguir escutar alguém que vira antagonista de alguma ideia que você propaga ou que você está defendendo. Ou seja, quando você lida com o antagonista, é muito importante que você, ao perceber, ou seja, uma negação daquela pessoa em relação ao que você está apresentando, entender as causas ou os motivos pelo qual essa pessoa apresenta esse pensamento ou aquilo que está sendo manifestado. Porque pode ser que faça todo sentido, ou pode ser que simplesmente seja um antagonista fechado, aquele cara que simplesmente se coloca contra toda e qualquer ideia. Esse é um outro problema. Mas quando você lida com alguém que vai contra as suas ideias, e isso exige de você, obviamente, um esforço muito maior, porque pode ser que aquilo que esteja sendo dito faça total sentido e você é que não tinha percebido, requer de você a humildade de falar, realmente, isso que você está dizendo faz todo sentido, nós vamos ter que reanalisar o projeto, reanalisar a situação, reanalisar várias outras características. Por isso que eu digo que essa questão ela tem uma importância fundamental e ela é do indivíduo, ou seja, realmente o indivíduo precisa exercer e praticar a questão de ser humilde na hora que você vai se colocar diante desse tipo de situação. É muito evidente no nosso dia a dia quando você vê
pessoas mais esclarecidas, às vezes, conversando com pessoas menos esclarecidas sobre algo que ele sabe mais do que você. Vou dar um exemplo bobo de novo. Sei lá, pintar a parede, né? É uma coisa que, sei lá, alguém que pinta a parede, é um pintor de parede, eu posso pintar a parede, é só pegar lá e pintar a parede, mas talvez, e com certeza existem vários detalhes e várias características e vários pontos de atenção que eu desconheço porque eu não vivo pintando paredes. Não, certamente você não vai fazer tão bem feito quanto o cara pode fazer. Nem tão bem feito e nem vou observar alguns detalhes bobos, sei lá, colocar uma fita para proteger o rodapé, o teto, sei lá, esse tipo de coisa. E aí vão aumentando essas características, né? Ou seja, o fato é que quando você vai conversar com aquela pessoa, se você se coloca num patamar elevado, talvez ela diga para você, olha, cuidado, se você vai pintar a parede, não esquece de botar, sei lá, alguma coisa para proteger o vidro que tem no canto dessa parede, porque você pode estragar o vidro com a tinta e tal. E aí você vai dizer, pô, mas isso é tão óbvio, cara. Não precisava nem você me falar. E é claro que você não vai fazer o que ele vai te sugerir e você vai cometer o erro, né? A questão ou seja, para que se posicionar dessa forma? Esse exemplo é um exemplo bobo, mas ele é o que acontece no dia a dia das grandes corporações com decisões que são desse nível. Ou seja, quem está mais acima, muitas vezes ignora o fato de quem está mais abaixo está mais preparado a lidar com aquela situação. E aí ali vem o fenômeno onde o cara fala, não mas é importante destacar quando você fala desse nível, não é bem desse nível, porque na grande corporação, ao invés de eu manchar o meu rodapé, eu posso estar gastando 20 milhões ao invés de 3. Sim. E porque eu estou olhando por uma ótica que já não é mais a ótica mais atual, a ótica mais eficiente para a realidade de hoje. E um cara do teu time que está vendo aquilo de perto já pode ter esta visão, né? Multinacionais têm que exercer muito dessa capacidade de escuta, né? Porque normalmente, como você lida com as questões internacionais, ou seja, a matriz que vem talvez de um outro país ou de um outro continente com países mais desenvolvidos, eles tendem a acreditar que aquilo que funciona lá, obviamente, vai funcionar aqui, né? E esquecem de considerar a maturidade do país, a diferença de mercado e várias outras diferenças. Né? E vice-versa. E vice-versa, né? O contrário também, ou seja, quem tem um problema e só vive aquele problema, acredita que todos os problemas são daqueles, né? Se você faz bola, você acredita que bola serve para resolver qualquer tipo de problema, né? E se você quer fazer um pilar retangular, você fala, não, cara, não faz retangular, vamos fazer cilindro, porque, cara, você fazer cilindro serve para tudo. Isso aí. E esse é o grande problema. Bom, mas acho que abordou tudo, né? Isso que eu ia falar. Acho que a gente já cobriu tudo que a gente tinha que falar sobre esse assunto, pelo menos por hoje. Então, gente, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido a gente até esse ponto. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.